Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e agora nós vamos à solução da questão 9 da lista 3.3 de algoritmos. Fazer um algoritmo que solicite a razão de uma PA, progressão aritmética, e o valor do primeiro termo, e apresente o 10º termo da série. Opa, a gente tem que lembrar um pouco do que é PA, né? PA, progressão aritmética, é uma sequência de números que vão sendo calculadas de acordo com uma soma. Então, eu digo quem é o primeiro termo. Então, por exemplo, eu digo que o primeiro termo é 2. E digo qual é a razão. A razão é quanto que eu vou somando sempre a partir desse primeiro termo. Então, se a minha razão, por exemplo, é 3, o próximo número é 2 mais 3, que dá 5. O próximo número dessa PA é o 5 que eu já tinha, mais o 3 da minha razão, que dá 8. E assim vai, 8 mais 3, 11. Então, isso é uma PA. Eu tenho o primeiro termo e a razão, que no exemplo aqui foi 3, e assim eu vou sempre somando a razão ao termo vigente ali, né? A questão pede que eu diga quem é o primeiro termo e diga quem é a razão, e ele calcule o 10º termo dessa série, ou seja, qual é o número que vai aparecer como o 10º dessa fileira aqui. O detalhe é o seguinte, a questão não traz para a gente, mas existe uma formulazinha para isso. Eu fui lá buscar num site respectivo aí das matemáticas, tá bom? Vou copiar de lá e vou colar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um espaço aqui só para colar essa fórmula. Muito bem. A fórmula é assim, ó. O AN, que é, ou seja, o enésimo termo, que nesse caso é o nosso 10º termo que a gente está querendo. Essa fórmula serve para qualquer termo, a gente vai usar o 10º. Então, o 10º termo nosso é o primeiro termo, é o A1, somado à razão, tudo bem? Desculpa, a razão nada. Somado à quantidade, eu não estou querendo o 10º termo, então esse N é 10. Só que é 10 menos 1, então somado a 9, multiplicado pela razão. Falando novamente, porque eu acabei enrolando aqui, então o 10º termo que eu estou querendo é o primeiro termo somado a essa conta aqui, que é o N, o termo número N, ou seja, o termo número 10 menos 1, ou seja, 9, multiplicado pela razão, que no exemplo que eu tinha feito ali era 3 a razão, mas a razão é um valor inserido pelo usuário. Então, usando essa fórmula, a gente vai fazer a nossa lógica aqui. Eu vou precisar sempre de dois valores para começar. Eu preciso perguntar ao usuário, eu vou usar int aqui, porque pela conta aqui não tem nada para dividir, não tem nada que dê chance de dar um número quebrado, tá bom? Eu vou usar o nosso A1, que é o nosso primeiro termo, e eu vou usar o o R, que é a nossa razão, tá bom? E deixa eu te dizer aqui também que já está implícito que nós estamos buscando o 10º termo. Então, N é 10 nesse nosso contexto aqui. E a resposta é o AN. Então, eu vou criar aqui a variável AN, que é o nosso A10, o termo que está na 10ª posição dessa PA. Mas eu vou chamar de AN assim mesmo. Maravilha. O A1 é um valor que o usuário tem que me informar, então eu vou lá pedir a ele o valor do primeiro termo da progressão aritmética. Maravilha, ele vai me falar esse valor e depois eu vou pedir qual é a razão. A razão da PA. Muito bem. Feito isso, agora eu vou para cálculos. Eu já vou calcular direto aqui na fórmula. O enésimo termo que eu quero, que é o 10º nesse caso, vai ser o primeiro termo, que eu não sei qual é, mas o usuário me falou, então está em A1, somado à razão. Desculpa, cismei com a razão, é com N, que nesse caso é 10, eu já posso fazer direto 10, ou eu posso criar uma constante ali para o N, como a gente já viu em outras questões também. 10 menos 1, vou fazer assim para ficar nítido que é o 10º termo, menos 1, podia colocar 9 direto ali, tudo bem? E vezes a razão, tá bom? Esse é o cálculo. Aqui eu vou fazer a saída para ver se deu certo. Eu vou, depois de executar a saída aqui, eu vou voltar e usar
uma constante aqui só para você ver como fica, para relembrar isso, tá bom? Mas a questão já está pronta. Enfim, falta mostrar aqui a saída, tá bom? Então, a saída é o 10º termo, vou botar só assim, o 10º termo da PA. É o que nós temos no nosso AN. Então, forma o primeiro termo da PA. 2. Forme a razão. 3. Ele vai sempre somando de 3 em 3. O 10º termo dessa PA é 29. Tá certo, tá bom? Só para te mostrar aqui, se eu quisesse usar uma constante para receber isso daqui, eu posso criar essa constante assim, ó. Final int n. Isso quer dizer uma constante chamada n. E aqui, em algum lugar, antes de usar esse n, eu tenho que dar um valor para n. n recebe 10. E qual a diferença de uma constante para uma variável? É que a constante não permite que eu altere esse primeiro valor, ele é constante. Se, por exemplo, eu aqui, em algum outro momento, quiser que n receba um outro valor, o Eclipse vai dar erro porque é uma constante. Se fosse uma variável, ele recebia normalmente, tá bom? Enfim, eu então vou deixar assim, e ao invés de usar 10 menos 1, eu vou usar n menos 1. E está pronto também a questão, do mesmo jeito, usando a constante. Muito bem, estamos aí com essa solução. Até a próxima!